Neste vídeo, veremos como funcionam as fontes comutadas em placas. Usaremos como exemplo uma placa de um equipamento inverter das marcas Goldverter ou Panavox, pois elas usam a mesma placa. Observemos um pouco e vamos nos acostumando a percorrer as trilhas da placa. Vamos prestar mais atenção e fazer um pouco de zoom. Com muita paciência, vamos percorrer a eletricidade ou os circuitos de elétrons dentro da placa. Podemos ver que há duas linhas de alimentação, a linha e o neutro. De um lado, temos uma bobina, e do outro lado, temos outra bobina. Neste ponto, temos um capacitor, e neste ponto, temos outro capacitor. Estes são os capacitores de filtro, e as bobinas também cumprem a mesma função de filtragem. Se continuarmos avançando no percurso, vamos para este ponto. Agora vamos pular o fusível. Podemos ver que o fusível e o varistor estão um pouco afastados do filtro passa-baixas, mas ainda são os mesmos componentes. Aqui temos a linha, saltamos o fusível, este é o símbolo do fusível. Aí o vemos. E aqui temos o varistor, como podem ver está guardado neste plástico, ali nos diz a sua tensão. Se continuarmos a percorrer, podemos ver que aqui temos apenas pontes para poder saltar esta pista. Estes seriam os pontes W28 e W29. Seguindo o percurso, encontramos um pequeno resistor térmico que protege contra qualquer temperatura elevada na zona, mas simplesmente os elétrons passam. Neste ponto, encontramos os 4 diodos. Estes 4 que estão aqui que marquei a preto são os 4 diodos que produzem a rectificação. Desde aqui, saltamos com este para aqui, e com este para aqui, e com este para este ponto, e com este outro para este último extremo. Veremos como estão configurados os diodos a partir do neutro e da linha. Vamos ver com que 2 diodos encontramos de cada lado. Reparem que encontramos um diodo em inversa, outro em directa, o outro em inversa e o outro em directa. Estes são os que vão produzir a rectificação. Depois, do lado do positivo, que é este ponto que temos aqui, encontraremos o 5º diodo. Como vos disse, faz uma divisão entre o efeito do capacitor e a rectificação sem filtrar. Desde este ponto intermédio, antes do 5º diodo, é de onde se vai tirar uma amostra para este circuito, que depois explicarei, que é a detecção dessa passagem por zero. A partir daqui é que se tira a amostra. Se saltarmos para o último diodo, para o 5º, aqui temos em paralelo um capacitor ao qual lhe colocaram algumas últimas bobinas de filtragem de ruído. É muito apropriado colocá-las nesta zona. Aqui temos outro capacitor. Na verdade, o que este fabricante fez foi colocar 2 capacitores de 10 microfarad, podendo ter colocado um de 20 ou 22, mas colocou 2 de 10. Agora, o que encontramos depois? Um dos 2 extremos, ou seja o positivo, vai para o transformador, e isto é uma placa reparada, por isso estão a ver todos estes detalhes. Vai para o transformador, o negativo passa por este componente, e depois vai para o transformador. Este componente é a chave que vai estar a pulsar 90.000 a 140.000 vezes por segundo. A quantidade de vezes que pulse vai ser fixa e constante, dependendo do modelo deste componente. Estes componentes têm um formato de 8 conectores, dos quais geralmente se utilizam 7. Por exemplo, aqui podemos ver um modelo diferente. Estes componentes têm a sua entrada e a sua saída em lados opostos, e o resto são diferentes sinais que vai receber.
Não para saber quantas vezes vai pulsar, porque isso lhe dará o próprio componente, é uma pulsação fixa. Este transistor e este circuito integrado têm uma pulsação fixa, mas se há algo que vai variar na forma em que pulse, disso vamos falar num momento. Como se verifica o funcionamento deste componente que se queima muito seguido? Este componente, este comutador é um transistor MOSFET. Se o compararmos com a água, é uma chave de passagem que permite a passagem da água e que bloqueia. Simplesmente é isso, recebendo uma sinal para poder abrir e fechar. A tensão que tem de receber é de aproximadamente 15 volts. Então abre passagem, deixa passar os elétrons, corta a passagem, os elétrons retornam e através dos diodos de retorno é onde se produz a volta para o outro lado, e cria-se a corrente alternada do lado primário do transformador. Vantagens e desvantagens desta fonte na hora de reparar: tem muitos componentes e não é como uma fonte convencional. Isto torna-a mais complexa de reparar, mas também lhe dá algumas vantagens. O transformador não se quebra quase nunca. Os outros componentes, como o comutador e os diodos, são fáceis de obter. Isso é outra vantagem porque torna a reparação mais econômica. Então, como se testa o funcionamento deste componente que mencionei há pouco? Vamos ver.